Devocional Teologia para o Dia a Dia, com o Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 52. Como foi Cristo exaltado na sua ressurreição? A ressurreição de Cristo é o ápice da sua exaltação, demonstrando a vitória completa sobre a morte, o pecado e as forças do mal. Cristo foi exaltado, primeiramente, pelo fato de não ter visto a corrupção da morte. Em Atos 2:24, Pedro declara: Aquele a quem Deus ressuscitou, libertando-o das dores da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. A morte não pôde manter Cristo aprisionado, pois ele, sendo o Filho de Deus, tinha poder sobre a morte. Em Salmos 16:10, é predito que não deixarás a minha alma no sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Essa promessa se cumpriu na ressurreição, pois Jesus, ao contrário de todos os outros seres humanos, não experimentou a decomposição do corpo, demonstrando sua natureza divina. O corpo que sofreu na cruz, marcado pelas chagas e dor, ressurgiu, em uma condição glorificada, livre de toda mortalidade, doença ou qualquer limitação humana. Em Lucas 24:39, Jesus aparece aos seus discípulos dizendo: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocar-me e vede. Ele não era mais sujeito às limitações do corpo mortal, mas tinha um corpo transformado, glorificado. Ele ressuscitou com a mesma carne, mas sem as imperfeições da natureza humana caída, pois seu corpo foi revestido de glória, e agora ele era imortal. Na sua ressurreição, Cristo demonstrou sua total autoridade e poder. Ele ressuscitou pelo seu próprio poder, como ele mesmo afirmou em João 2,19. Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Em João 10:18, ele também diz: Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para a tomar novamente. Essa ação divina não foi apenas um retorno à vida natural, mas uma demonstração clara da vitória sobre a morte e sobre Satanás, o príncipe da morte. Hebreus 2:14. Ele venceu a morte não apenas como homem, mas como Deus, provando que o poder da morte não tem mais domínio sobre ele. Em Romanos-Ecos 1:4, lemos que a ressurreição de Cristo foi declarada Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. A ressurreição confirmou sua divindade e validou sua missão redentora. Ela mostrou que ele era realmente o Messias prometido, o Salvador enviado por Deus para reconciliar a humanidade com ele. Além disso, a ressurreição de Cristo foi realizada, com um propósito redentor e representativo. Como cabeça da Igreja, ele ressuscitou em nosso lugar, garantindo a justificação e a vivificação de seu povo. Em Romanos 4:25, Paulo nos lembra que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição não só assegura a nossa justificação diante de Deus, mas também nos garante a esperança de que, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos no último dia. 1 Coríntios 15:20. Aplicação para o dia a dia. Ressurreição de Cristo traz para nós não apenas uma certeza teológica, mas também um chamado à vida prática. Primeiro, ela nos garante que a morte não tem a última palavra sobre nós. Assim como Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos, no último dia. Isso deve nos dar uma confiança inabalável, mesmo nas dificuldades da vida. Se Cristo venceu a morte, podemos enfrentar qualquer adversidade com esperança e coragem, sabendo que Ele já conquistou a vitória. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo nos chama a viver uma vida nova, em obediência a Ele. Como Ele foi exaltado, nós também somos chamados a viver com Cristo, em santidade e em comunhão com Ele. Em Efésios 2:5-6, Paulo nos lembra que
nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo é a nossa fonte de poder para viver de maneira que glorifique a Deus, e é um lembrete de que a nossa vida futura já está assegurada em Cristo. Oração, Senhor Jesus. Agradecemos teu poder e majestade revelados na tua ressurreição. Louvado seja o teu nome, pois tu venceste a morte e nos deste a esperança da vida eterna. Obrigado por ser o nosso intercessor diante de Deus e por garantir a nossa justificação através de teu sacrifício. Que, como Cristo ressuscitou, também vivamos em novidade de vida, confiando em sua vitória e esperando com fé a nossa ressurreição. Fortalece-nos em nossa caminhada diária, sabendo que a morte foi derrotada e que nosso futuro está seguro em Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém.